Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre o produto vetorial. O produto vetorial é um outro tipo de produto entre vetores que nós vamos ver. Vamos ver a definição de produto vetorial. Se nós tivermos dois vetores, um vetor U e um vetor V, como esses representados aqui na figura, esses vetores podem ser representados num mesmo plano e nós temos aqui θ sendo a medida angular entre esses dois vetores. O resultado do produto vetorial entre os vetores U e V vai ser um vetor. Então, olha, lembrem-se aqui do nome produto vetorial, ele vai resultar em um vetor. E esse vetor vai ser denotado por U vezes V, que nós lemos U vetorial V, que representa o produto vetorial de U com V. Então, vejam que a notação para o produto vetorial é diferente da notação do produto escalar, que é justamente para não ter confusão entre os dois tipos de produtos de vetores. O produto vetorial entre os vetores U e V, como eu já disse, ele resulta num vetor, então esse vetor vai ter módulo, direção e sentido. O módulo do produto vetorial de U por V é definido como sendo o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno de θ, onde θ é a medida angular entre os dois vetores. A direção do produto vetorial de U por V é ortogonal tanto à direção do vetor U quanto à direção do vetor V. E o sentido do produto vetorial de U por V, ele é definido de modo que os vetores U, V e o produto vetorial de U com V obedeçam à regra da mão direita. Então, dados esses vetores aqui da figura, o produto vetorial entre eles vai ser um vetor, o módulo desse vetor vai ser obtido fazendo o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno desse ângulo θ. A direção do vetor, do produto vetorial de U por V, vai ser ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Então, se o vetor U e o vetor V estiverem representados nesse plano aqui em cinzinha, a direção do produto vetorial de U por V tem que ser ortogonal à direção desse plano. Ou seja, vai ter a direção dessa reta que foi desenhada aqui em preto. Tá? O sentido do produto vetorial de U por V é determinado pela regra da mão direita. Então, ao nós pegarmos a nossa mão direita, o vetor U, que é o primeiro vetor aqui do produto vetorial, ele tem que ser colocado na direção e sentido do dedo indicador. O vetor V, que é o segundo vetor aqui do produto vetorial, ele tem que ser colocado na direção e sentido do dedo médio. Com isso, o polegar vai estar apontando para nós qual é o sentido do produto vetorial de U por V. Então, nesse caso dos dois vetores que estão aqui na figura, então, esse vetor em preto é o produto vetorial dos vetores U e V. O módulo dele foi obtido fazendo o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno de θ. A direção dele é ortogonal tanto à direção do U quanto à direção do V. E o sentido dele é determinado pela regra aqui da mão direita, né? Observem que a ordem que os vetores aparecem aqui no produto vetorial ela é importante, porque ao nós determinarmos o sentido do vetor resultante, nós precisamos considerar essa ordem. O indicador é colocado na direção e sentido do primeiro vetor do produto vetorial, o dedo médio é colocado na direção e sentido do segundo vetor do produto vetorial. Então, se nessa figura nós quiséssemos obter o produto vetorial de V por U, né, nós teríamos um vetor cujo módulo seria o mesmo módulo do produto vetorial de U por V, a direção também seria a mesma direção do produto vetorial de U por V, porém, para determinar o sentido do produto vetorial de V por U, com a nossa mão direita, nós teríamos que colocar o indicador na direção e sentido do vetor V, que seria o primeiro vetor do produto vetorial, o dedo médio na direção e sentido do vetor U, que seria o segundo vetor do produto vetorial, e aí, consequentemente, o resultante, que é o produto vetorial de V por U, teria sentido contrário ao sentido do produto vetorial de U por V. Tá? Então, vocês têm que considerar a ordem que os vetores aparecem aqui no produto vetorial. Se os vetores U e V forem paralelos, o produto vetorial entre eles é definido como o vetor nulo. Vamos ver aqui quais são as propriedades do produto vetorial. A primeira delas, nós já conversamos um pouco sobre isso, de que o produto vetorial de U por V é diferente do produto vetorial de V por U. Na verdade, o produto vetorial de U por V é oposto ao produto vetorial de V por U.
A segunda propriedade diz que o produto vetorial ele é associativo com relação à multiplicação por escalar. Então, fazer o produto vetorial de U por KV é igual a fazer o produto vetorial de KU por V, e ainda é igual a fazer K multiplicado pelo produto vetorial de U por V. O produto vetorial, ele também é distributivo com relação à adição, mas a gente tem que prestar atenção na sequência em que os vetores são multiplicados em produto vetorial, né? O produto vetorial de U pela soma de V mais W é igual ao produto vetorial de U por V, nessa ordem, mais o produto vetorial de U por W, nessa ordem. E o produto vetorial da soma de U e V por W é igual ao produto vetorial de U por W, nessa ordem, mais o produto vetorial de V por W, nessa ordem. Bem, como que vão ficar os produtos vetoriais com os vetores canônicos, o I, o J e o K? Vejam aqui nessas figuras e nelas eu coloquei os resultantes dos produtos vetoriais entre os vetores canônicos, né? Nessa figura eu não coloquei o resultante do produto vetorial de um vetor canônico com ele mesmo, porque um vetor canônico e ele mesmo são paralelos, então o resultante seria o vetor nulo. Mas, se nós considerarmos dois vetores canônicos distintos, como por exemplo aqui o I e o J, vamos ver como ficaria o produto vetorial do vetor I com o vetor J. O resultado vai ser um vetor, né? O módulo do vetor resultante vai ser o módulo do vetor I, que é 1, vezes o módulo do vetor J, que é 1, vezes o seno do ângulo formado por eles. Eles são ortogonais, então eles formam um ângulo de π sobre 2 e o seno de π sobre 2 é 1. Portanto, o módulo do vetor resultante do produto vetorial do I pelo J vai ser 1. A direção do resultante tem que ser ortogonal ao I e ortogonal ao J. Então, os vetores I e J, eles formam aqui o plano XY. Portanto, a direção do vetor resultante tem que ser a direção do eixo Z. Tá? E o sentido do vetor resultante é determinado pela regra da mão direita. Então, se nós pegarmos a nossa mão direita e colocarmos o dedo indicador na direção e sentido do I, o dedo médio na direção e sentido do J, consequentemente, o polegar vai estar nos dando o sentido do produto vetorial do vetor I pelo vetor J. Como o módulo do vetor resultante do produto vetorial de I por J é 1, o produto vetorial de I por J vai ser exatamente igual ao vetor canônico K. Se nós trocarmos a ordem dos vetores e fizermos o produto vetorial do vetor J pelo vetor I, as características de módulo e direção se mantêm, porém o sentido vai ser contrário ao do produto vetorial de I por J, então o resultante do produto vetorial de J por I é o vetor menos K. E esse raciocínio pode ser usado para obter os outros produtos vetoriais dos outros vetores da base canônica entre si, né? O produto vetorial de J com K é o vetor I, o produto vetorial de K com J é o vetor menos I. O produto vetorial de K por I é o vetor J, o produto vetorial de I por K é o vetor menos J. Nós vamos usar aqueles resultados do slide anterior para determinar uma expressão para o produto vetorial em função das coordenadas dos vetores. Se nós tivermos o vetor U com coordenadas x1, y1, z1 e o vetor V com coordenadas x2, y2, z2, isso significa que o vetor U é dado pela expressão x1i mais y1j mais z1k, e o vetor V é dado pela expressão x2i mais y2j mais z2k. Então, fazer o produto vetorial do vetor U pelo vetor V equivale a fazer o produto vetorial de x1i mais y1j mais z1k por x2i mais y2j mais z2k. Usando a distributividade do produto vetorial, respeitando a ordem que os vetores aparecem, nós vamos ter esta expressão aqui. Vejam que nessa expressão nós temos produtos vetoriais de vetores canônicos com eles mesmos e produtos vetoriais de um vetor canônico com outro. Nós sabemos que o produto vetorial de um vetor canônico com ele mesmo vai resultar no vetor nulo, porque esses vetores são paralelos, né? O vetor I é paralelo ao vetor I, então o resultado do produto vetorial de I com I é o vetor nulo, e o mesmo acontece para o produto vetorial do vetor J com o vetor J, e para o produto vetorial do vetor K com o vetor K. Os outros produtos vetoriais que aparecem aqui, de I com J, I com K, J com I, J com K, K com I, K com J, eles vão resultar nos vetores que estavam no slide anterior. Então, eu vou colocar aqui esses resultantes. E agora, vou somar os termos semelhantes.
Então, descobri que o produto vetorial de U por V vai ser dado pela expressão y1z2 menos z1y2 que multiplica I, mais z1x2 menos x1z2 que multiplica J, mais x1y2 menos y1x2 que multiplica K. Portanto, o resultado do produto vetorial de U por V vai ser um vetor que tem coordenadas y1z2 menos z1y2, z1x2 menos x1z2 e x1y2 menos y1x2. Memorizar esse resultado não é fácil, né? São muitos termos aqui para nós memorizarmos as coordenadas do resultado do produto vetorial de U por V. Então, esse resultado, ele pode ser escrito dessa forma. O produto vetorial de U por V é igual a I vezes o determinante dessa matriz de ordem 2, menos J vezes o determinante dessa matriz de ordem 2, mais K vezes o determinante dessa matriz de ordem 2. Essa expressão pode ser interpretada como a expansão desse determinante de ordem 3. Então, para memorizar a expressão para o produto vetorial de U por V, nós usamos a estratégia de escrevê-lo como o determinante de uma matriz de ordem 3, onde na primeira linha nós temos os vetores da base canônica, I, J, K. Na segunda linha, nós temos as coordenadas do primeiro vetor do produto vetorial. Então, vamos ter as coordenadas do vetor U, x1, y1, z1. E na terceira linha, nós temos as coordenadas do segundo vetor aqui do produto vetorial. As coordenadas do vetor V, que são x2, y2, z2. Vamos ver aqui um exemplo de como nós podemos calcular o produto vetorial dos vetores U e V, sendo que o vetor U tem coordenadas 1, 2 e 3, e o vetor V tem coordenadas menos 1, 1 e 2. Então, nós escolhemos memorizar a expressão que dá o produto vetorial de U por V pelo determinante de uma matriz onde na primeira linha nós temos as coordenadas dos vetores da base canônica, I, J, K. Na segunda linha nós temos as coordenadas do primeiro vetor do produto vetorial, que é o vetor U, com coordenadas 1, 2 e 3. E na terceira linha nós temos as coordenadas do segundo vetor do produto vetorial, que é o vetor V, com coordenadas menos 1, 1 e 2. Para resolver esse determinante, existem diversas técnicas. Nós ainda vamos estudar sobre determinantes um pouco para frente na nossa disciplina. Então, por enquanto, eu vou mostrar para vocês aqui como resolver por um método apenas, que é o de repetir as duas primeiras colunas da matriz. Então, eu vou pegar a coluna I1 e menos 1 e repetir aqui na frente, a coluna J2 e 1 e repetir ali na frente. E agora nós vamos fazer os produtos dos elementos das diagonais que aparecem indicadas por essas setas. As setas em azul indicam que nós vamos somar o produto obtido numa expressão, e as setas em vermelho indicam que nós vamos subtrair o resultado obtido numa expressão. Então, aqui para a primeira seta nós temos I vezes 2, que resulta em 4I. Na segunda nós temos J vezes 3 vezes menos 1, que resulta em menos 3J, e eu vou aqui acrescentar o menos 3J. Depois, nós temos K vezes 1, que resulta em 1K, e nós vamos aqui acrescentar 1K. Agora, para as setas em vermelho, nós temos K vezes 2 vezes menos 1, que resulta em menos 2K, e lembram que nós vamos subtrair o menos 2K. Então, na expressão, eu vou ter menos o menos 2K. Depois, nós temos I vezes 3 vezes 1, que resulta em 3I, e lembrem-se que nós vamos subtrair o 3I. E depois, nós temos J vezes 1 vezes 2, que resulta em 2J, e lembrem-se que nós vamos subtrair o 2J. Somando os termos semelhantes, nós vamos ter que o resultado do produto vetorial de U por V vai ser 1I menos 5J mais 3K. Ou seja, o produto vetorial de U por V é um vetor que tem coordenadas 1, menos 5 e 3. Observem que, de acordo com a definição, o produto vetorial de U por V ele é ortogonal ao vetor U e também ao vetor V. Então, se nós fizermos o produto escalar entre os vetores, produto vetorial de U por V e U, esse produto escalar vai dar zero, porque o produto vetorial de U por V e o vetor U são ortogonais. Da mesma forma, se nós fizermos o produto vetorial de U por V em produto escalar com o vetor V, esse produto escalar também vai resultar em zero, porque o produto vetorial de U por V e o vetor V são ortogonais. O produto vetorial, então, ele é muito utilizado quando nós queremos um vetor simultaneamente ortogonal a dois vetores dados. No caso, os vetores U e V foram dados aqui e
Encontrando o produto vetorial de U por V, nós encontramos um vetor que é ortogonal ao U e ao V simultaneamente. Nós também temos uma interpretação geométrica para o módulo do produto vetorial. Vejam aqui nessa figura, onde nós temos dois vetores, um vetor U e um vetor V, e temos uma medida angular θ entre eles. E vejam que esses dois vetores determinam um paralelogramo. Se nós quisermos calcular a área desse paralelogramo, vocês devem se lembrar que a área de um paralelogramo é dada pela base vezes a altura. Na base desse paralelogramo, da forma como ele foi desenhado aqui, nós temos o vetor U. Então, a medida da base desse paralelogramo vai ser o módulo do vetor U. Na altura desse paralelogramo, nós temos essa medida H aqui desse segmento pontilhado. E a medida da altura desse paralelogramo, nós vemos aqui usando trigonometria, que é igual ao módulo do vetor V vezes o seno do ângulo θ. Então, a área do paralelogramo é dada pelo módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno de θ, e isso é a mesma coisa que foi definida como sendo o módulo do produto vetorial de U por V. Por isso, se nós tivermos um paralelogramo determinado pelos vetores U e V, para obter a área desse paralelogramo, nós fazemos o módulo do produto vetorial do vetor U pelo vetor V. Vamos ver aqui um exemplo, onde nós temos um vetor U com coordenadas 1, 2 e 3 e um vetor V com coordenadas 2, 1 e 1. Esses dois vetores determinam aqui um paralelogramo. Vocês podem ver que eu fiz uma figura para ilustrar esse paralelogramo. Para nós descobrirmos a área desse paralelogramo, nós podemos usar aquela expressão do slide anterior. A área desse paralelogramo vai ser o módulo do produto vetorial do vetor U pelo vetor V. Então, primeiro nós vamos obter o produto vetorial do vetor U pelo vetor V. Para isso, nós vamos fazer o determinante da matriz de ordem 3, onde na primeira linha a gente tem os vetores da base canônica, I, J, K. Na segunda linha, as coordenadas de U, 1, 2 e 3. E na terceira linha, as coordenadas de V, 2, 1 e 1. Repetiremos as duas primeiras colunas. Faremos os produtos dos elementos dessas diagonais, das setas. E nós teremos aqui I vezes 2 vezes 1, que resulta em 2I. J vezes 3 vezes 2, que resulta em mais 6J. K vezes 1 vezes 1, que resulta em mais 1K. Agora, nós temos K vezes 2 vezes 2, que resulta em 4K, mas lembrem que agora na seta vermelha a gente está subtraindo. Então, vou ter menos 4K. Depois, nós temos I vezes 3 vezes 1, que resulta em 3I, mas como estamos subtraindo, teremos menos 3I. Depois, nós temos J vezes 1 vezes 1, que resulta em J, mas como estamos subtraindo, temos menos J. Então, o produto vetorial do vetor U pelo vetor V tem expressão menos I mais 5J menos 3K, ou seja, o produto vetorial do vetor U pelo vetor V tem coordenadas menos 1, 5 e menos 3. A área do paralelogramo é o módulo desse vetor. Então, a área do paralelogramo vai ser a raiz de menos 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que resulta em raiz de 35. Esse paralelogramo tem área igual a raiz de 35. Nesse outro exemplo, nós temos aqui um triângulo de vértices A com coordenadas 1, menos 2 e 1, B com coordenadas 2, menos 1 e 4, e C com coordenadas menos 1, menos 3 e 3. Então, eu desenhei aqui os pontos A, B e C, que são vértices desse triângulo, desenhado nessa corzinha mais escura. E vejam que a partir do vértice A, eu obtive dois vetores. O vetor U, que é o vetor AB, e o vetor V, que é o vetor AC. Os vetores U e V, eles determinam esse paralelogramo desenhado nessa corzinha mais clarinha. E nós sabemos encontrar a área desse paralelogramo, como vimos agora há pouco. Se nós quisermos obter a área desse triângulo, vocês vejam que a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Então, nós vamos obter a área do paralelogramo para depois dividir por 2 e obter a área do triângulo. Então, vamos pensar no paralelogramo. O paralelogramo é determinado pelos vetores U e V. Então, primeiramente, nós temos que encontrar quem são esses vetores. O vetor U é o vetor AB, que nós obtemos fazendo B menos A, que resulta no vetor 1, 1, 3. E o vetor V é o vetor AC, que nós obtemos fazendo C menos A, que resulta no vetor menos 2, menos 1 e 2. Então, a área do triângulo vai ser a área do paralelogramo determinado por esses vetores U e V dividida por 2. Nós vamos encontrar a área do paralelogramo
que é o módulo do produto vetorial de U por V. Então, eu vou obter o produto vetorial de U por V, resolvendo o determinante onde na primeira linha temos os vetores da base canônica, I, J, K. Na segunda linha, as coordenadas de U, 1, 1, 3. Na terceira linha, as coordenadas de V, menos 2, menos 1 e 2. Vamos repetir as duas primeiras colunas para obter o valor do determinante. Então, nós teremos I vezes 1 vezes 2, que resulta em 2I. J vezes 3 vezes menos 2, que resulta em menos 6J. K vezes 1 vezes menos 1, que resulta em menos 1K. Agora, vamos fazer as subtrações, né? K vezes 1 vezes menos 2 resulta em menos 2K, então vou subtrair menos 2K. I vezes 3 vezes menos 1 resulta em menos 3I, então vou subtrair menos 3I. J vezes 1 vezes 2 resulta em 2J, então vou subtrair 2J. Isso vai nos dar uma expressão 5I menos 8J mais 1K para o produto vetorial de U por V. Ou seja, o produto vetorial de U por V tem coordenadas 5, menos 8 e 1. Para nós encontrarmos a área do triângulo, nós precisamos calcular a área do paralelogramo, que é o módulo desse vetor 5, menos 8 e 1, e dividir por 2. Então, a área do triângulo vai ser o módulo do vetor 5, menos 8 e 1 dividido por 2, que resulta em raiz de 5 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado mais 1 ao quadrado dividido por 2. E fazendo os cálculos e as simplificações, nós descobrimos que a área desse triângulo é 3 raiz de 10 sobre 2. Encerramos aqui esse vídeo, eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos falar do produto misto.